o Vasco estaria interessado na contratação do meia Kenry Cabreira, jovem promissor do Melgar, né, do Peru de Arequipa. O Lanús da Argentina também buscou informações sobre o jogador e pode avançar para uma proposta. Olhando, mesmo que foi um jogador, né, da equipe peruana, que acabou fazendo gol no Vasco, naquele empate por 3-3 em Arequipa, é uma aposta. Eu acho que o Vasco tem que ter muita precaução em relação, principalmente, se tratando de um jogador, se tratando do futebol peruano, que não é nenhum parâmetro, né, para o futebol brasileiro. Se for para trazer, obviamente, um jogador nessa janela, que seja ao menos um jogador que venha ser competitivo. O Vasco está sob uma liminar na justiça, inclusive essa liminar novamente foi julgada, e nesse julgamento ficou claro que a 777 foi uma empresa incapaz de conseguir gerar o Vasco. There's one promise that I can make to the Vasco fans, and that is that this will be the last time in history on Sunday where Vasco goes into a match against Flamengo with a budget disadvantage. Inclusive gerando várias dívidas para o clube nesse momento. Então o associativo, na figura do presidente Pedrinho, assumiu, por meio dessa liminar, e um novo julgamento confirmou que eles não têm condições de gerir o Vasco. E vale lembrar que, para o torcedor, que a 777 ela comprou, digamos assim, entre aspas, 70%. Mas ela não pagou 70%. Então, a partir do momento que eles não pagam 70%, as ações não são convertidas. Então, eles só depositaram cerca de 30%. Graças a Deus, 31%. Então, mesmo se eles venderem isso e foi leiloado e alguém comprar, o controle do Vasco segue nas mãos do presidente Pedrinho, segue com a associação. E para mim é um jogador que a cada momento, a cada jogo que passa, ele vai se tornando um atleta com mais confiança. Porque futebol, eu sempre falei isso aqui, talento o Ryan sempre teve. O que faltava, às vezes, era uma chacoalhada mesmo. Sim. De, cara, acorda, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que evoluir sem a bola. E ele tem evoluído a cada momento. Primeiro que ele trocou de empresário no ano passado e o empresário que ele tá atualmente é um cara que é bem complicado. Essa que é a grande verdade. E é um empresário que acha que o Léo Jardim tem que ganhar R$1,5 milhão. 2 milhões de reais, fora luvas para renovação e tudo mais. E o Vasco não vai pagar R$1,5 milhão pro Léo Jardim. Esse que é o ponto. O salário oferecido pro Léo Jardim é o salário do Verratti. Qual é o salário? Pode Cerca falar? de R$800 mil. É mais ou menos isso. É o maior salário do Vasco? Tirando o Paê, que agora foi embora. Sim. E o Felipe Coutinho, que é um caso à parte. Que é o Felipe Coutinho. Ele se tornaria o maior salário do Vasco. Perfeito. Entendeu? Junto com o João Vitor também, que ganha um alto salário, mas por um contrato feito anteriormente. Então, assim, a realidade é a seguinte. Recusou, não tem nada definitivo de recusa. É uma contraproposta. Perfeito. Eles fizeram uma proposta antes daquele jogo da Copa do Brasil, do Operário, que era isso que eu estava falando. Era um salário muito astronômico, acima de R$1 milhão. Só que o Vasco não tinha respondido ainda. O Vasco retornou fazendo uma proposta, como eu falei aqui, na casa do salário do Verratti. Assim é a aspa, tá? De uma fonte da diretoria. O Léo Jardim está recebendo uma proposta até 2030, que começou em 28, foi para 29 e chegou a 2030, ou seja, mais tempo de contrato, mais estabilidade para o jogador, na casa do salário do Verratti, que é o maior salário do elenco, tirando o Paê, que vai embora, e o Felipe Coutinho, que, repita, é um caso à parte. Então, assim, Léo Jardim, toda a gratidão a você. Um cara que foi muito importante para o Vasco, que eu rasgo aqui o tempo inteiro. 2 anos dos últimos 2 anos aí, sem dúvida alguma, é um dos 3 melhores goleiros do Brasil. Sou muito grato. Mas esse negócio de faz proposta, recusa, faz proposta, recusa. Eu acho muito mais fácil ele ser honesto com o clube e falar assim, cara, eu não quero mais ficar. Vamos tentar achar uma proposta para eu sair? Ou eu não quero mais ficar. Ele tem uma renovação automática, que ele vai, se jogar mais jogos, renova até o final do ano que vem. Então, assim, renova, que seja, joga o que tem que jogar, mas fala, Vasco, deixa claro aqui para você, eu não quero mais ficar. Vamos em união com o clube e com a diretoria também, com o empresário, buscar uma nova proposta e, principalmente, ser honesto com o Vasco para que o Vasco possa buscar um goleiro na janela de transferências agora. Porque, assim, eu quero perder o Léo Jardim? Lógico que não. Quem quer perder o Léo Jardim? Quem não quer ter o Léo Jardim no seu time? Mas ficar nessa novela também. E ele já disse que quer ficar, mas aí disse que quer ficar e recusa a proposta e faz contraproposta. Então, assim, com todo o respeito, Léo Jardim, você, antes de chegar ao Vasco da Gama, ninguém conhecia. Pois é, pessoal. Eu acho que o Vasco não vai contratar
jogadores assim espetacular nessa janela, e se contratar também, né? Enfim, mas vamos trazer alguns nomes aqui brasileiros, né? Tenho aqui uma lista aqui de nomes brasileiros, 2 listas aqui, ó, 2 páginas de jogadores brasileiros livres no mercado. E aí eu quero que você comente aqui abaixo se algum desses cabe no Vasco. Rodrigão, Jean, né, passagem pelo São Paulo, pelo Bahia. O Rodrigo, né, que começou no Vasco, vinha jogando bem, depois desandou tudo. Carlos Eduardo, Miguel Ferreira, Maciel, China, Diego Lopes, né, eu não conheço. Isso aqui também não conheço. Lucas Silva, não conheço. Renato Augusto, já tá com a idade muito alta, 37 anos. Não conheço. Robson, não conheço. Bruno Xavier, também não conheço. Tem mais gente aqui, ó. Douglas Borel, também não conheço. Enfim, tem, ó, Gabriel Dias, mais um do Vasco. O Gabriel Dias é aquela parada, né? Ele teve uma lesão, né? Uma lesão no Vasco, e tem até um vídeo muito triste, cara, do jogo contra o Atlético Mineiro, que ele entra depois de voltar de lesão e sente a lesão. Tá aqui com 31 anos de idade, o Vasco cuidou bem dele. Fernandinho, 40, não dá. Então não tem como. Tem mais nomes aqui, ó, eu vou passando um pouco mais rápido pra não demorar muito, mas ó, ninguém aqui que brilha os olhos, não. Eu não sei se vocês conhecem alguém. Às vezes você conhece algum jogador aqui que eu não conheço e que, sei lá, pode ajudar o Vasco. Vamos ver aqui mais aqui, ó. Não conheço. Ops, não conheço. Jô, 38 anos de idade. Idade alta. Paz. É complicado, né? Tipo assim, tem muitos jogadores aqui, mas acabou. Esses aqui são os brasileiros livres no mercado. Ah, mas mostra aí, sei lá, todas as nacionalidades. Aí você, sei lá, né? A gente vai ficar aqui até amanhã, porque tem muitos, ó. Tem até a página 5. Eu posso fazer um vídeo aqui só disso aqui, mas vamos ver aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo dar mais um zoom aqui. Vou colocar assim, ó. Fica melhor. Tá. Vamos ver aqui, ó. Eu vou passar rápido aqui, galera. Você só olha aí, tá? Se vocês conhecem alguém aí. Eu acho difícil o Vasco buscar esses atletas aqui, cara. O cara sair da Turquia pra jogar no Vasco é complicado. Enfim, basicamente são esses atletas aqui que estão livres no mercado, cara. O Vasco precisa de atacante, o Vasco precisa de zagueiro. A gente contratou o Lemos, só que o Lemos ainda não conseguiu jogar, entendeu? O Lemos não conseguiu jogar ainda. E em tese, a nossa zaga seria João Vitor e Lemos. Só que o João Vitor erra muito. Doideira. Doideira demais. E a gente tem o GB, né? Pro ataque. O GB, cara, assim como o Ryan, deixa eu colocar aqui GB. Vasco. O GB, assim como o Ryan, pode dar muito certo. Rapaz, um monte de anúncio aqui no... Ó, o GB aqui, ó. Ele pode dar muito certo com o Diniz, assim como o Ryan cresceu, né? Assim como o Ryan cresceu, ele tem 20 anos de idade. É um bom atleta, 2005, uma boa safra. E assim como o Ryan cresceu, talvez a gente pode ter aqui o GB crescendo também aí no Vasco da Gama, cara, atacante. Pode ser aí a nossa esperança. No Sub-20 ele tem 10 jogos, 7 gols. Então é uma média muito boa mesmo. É um atleta que faz gol. E o Diniz conseguiu fazer o Ryan jogar. Então pode ser, né? Que ele faz aqui o GB crescer também. Mas é isso, pessoal. Comenta aqui abaixo o que você acha aí do GB no Vasco. Porque eu acho que a esperança vai ser a base. A gente não vai contratar muita gente não. Mas, enfim, comenta aqui abaixo.